Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa revisão focada e de alto rendimento em embriologia clínica. Hoje, a ideia é aprofundarmos um pouco mais naquelas etapas fascinantes e, convenhamos, bem complexas do desenvolvimento humano pré-natal. Vamos fazer uma análise direcionada para garantir aquela precisão acadêmica, cobrindo as transformações críticas, desde a formação dos órgãos até os sistemas estarem funcionando a todo vapor. Então, preparem-se para essa imersão na anatomia e na clínica do desenvolvimento fetal. Certo, o roteiro da nossa explicação de hoje é o seguinte: primeiro, embrião versus feto; 2, os eventos do período fetal; 3, fatores de crescimento; 4, as membranas fetais; 5, placenta e transporte; e, para fechar, o tópico 6, gestações múltiplas. Vamos lá! Parte 1. Embrião versus feto. Fases do desenvolvimento. Bom, o ponto crucial logo de cara é fazer aquela distinção clássica que não dá para esquecer na hora da prova. O período embrionário vai da terceira à oitava semana. É exatamente aí que rola a organogênese, ou seja, quando os primórdios de todos os sistemas do corpo estão sendo montados. Já o período fetal começa na nona semana e vai até o nascimento. Nesse ponto, a arquitetura básica já está pronta. O foco muda completamente, passando a ser o crescimento rápido do corpo e a diferenciação minuciosa daqueles tecidos e órgãos. É como se a gente mudasse a fase de construir a fundação para a fase de expansão e acabamento, sabem? E a relevância clínica dessa divisão fica muito óbvia quando analisamos as taxas de risco. Observando este pico na área mais clara, dá para notar que durante o período embrionário a suscetibilidade a teratógenos é simplesmente gigantesca. É por isso que costumamos ver anomalias morfológicas maiores acontecendo aqui. Agora, no período fetal, marcado ali na área mais escura, os órgãos já estão formados. Então, se houver exposição a algum fator nocivo nessa fase, o mais comum é causar um problema funcional, tipo uma deficiência mental ou um atraso no crescimento, e não tanto um defeito estrutural primário. Tópico 2. Eventos do período fetal. Marcos cronológicos. Isso ilustra brilhantemente toda aquela complexidade que acontece antes do início da nona semana. É possível acompanhar visualmente a evolução desde a fecundação e a clivagem, passando lá pela implantação do blastocisto, até chegar no dobramento do disco embrionário. Toda essa orquestração celular prepara o terreno para que o organismo, agora já com uma aparência inegavelmente humana, entre de cabeça na fase de crescimento fetal acelerado. Acompanhar esse desenvolvimento fetal é literalmente ver uma aceleração fenomenal, principalmente no ganho de peso nas semanas finais. Pensem no seguinte: no início desse período, na nona semana, a cabeça é desproporcionalmente grande, chega a ser quase metade do comprimento do corpo. Avançando para a 20ª semana, a pele ganha uma proteção extra com o surgimento do lanugo, que são aqueles pelos fininhos, e do verniz caseoso, aquela substância mais gordurosa. Chegando por volta da 26ª semana, as pálpebras que antes ficavam fundidas finalmente se abrem. E um ponto absurdamente crítico na clínica. É aqui que o desenvolvimento pulmonar atinge um estágio onde a viabilidade extrauterina se torna possível, com suporte intensivo, claro. Toda essa jornada culmina por volta da 38ª semana, o tempo esperado para o nascimento a termo. Parte 3. Fatores de crescimento. Influências no feto. Olha, para o feto crescer de forma saudável, tem que ter uma sintonia perfeita entre fatores maternos, fetais e ambientais. A genética dá o potencial intrínseco, mas é o ambiente intraútero que vai ditar se esse potencial será atingido ou não. Uma coisa muito importante para gravar: a insuficiência uteroplacentária, que é basicamente uma deficiência no fluxo de sangue da mãe para a placenta, é uma das principais causas de restrição de crescimento intrauterino. E além disso, temos outros limitadores bem documentados, como o tabagismo materno, o uso de álcool e drogas e até mesmo a competição por nutrientes que acontece nas gestações múltiplas. Vamos para a seção 4. Membranas fetais, sistemas de suporte. Olhando com cuidado para as etapas de dobramento embrionário, a gente percebe como aquelas estruturas que antes ficavam do lado de fora acabam sendo integradas ao embrião. A vesícula umbilical, por exemplo, continua ligada ao intestino médio por um ducto bem estreito. Enquanto isso, o alantoide, que é aquele divertículo que se projeta no comecinho da vesícula, acaba sendo parcialmente incorporado lá na região caudal, bem pertinho da cloaca em formação. Isso é essencial porque estabelece conexões que vão ser cruciais para o futuro sistema vascular e urogenital. E aqui vai uma dica de ouro para as avaliações. Essa tabela de síntese tem um valor imenso. Resumindo a história, o ânio forma um saco protetor cheio de líquido, garantindo crescimento simétrico e proteção mecânica. O córion é a membrana externa e a parte vilosa dele vai formar a placenta fetal. Temos também a vesícula umbilical, frequentemente chamada de saco vitelino, e ela é o local primordial da hematopoese e a origem das células germinativas.
E por fim, o alantoide, que, apesar de parecer vestigial na sua porção sacular, fornece a base vital para a formação dos vasos umbilicais. Agora, o que é realmente interessante aqui é a correlação anatômica direta. Nessa visualização de um abdômen fetal dissecado com 18 semanas, a gente consegue ver direitinho o destino daquele alantoide que foi incorporado. Ele sofre uma involução e vira um cordão fibroso e espesso chamado úraco, que vai do ápice da bexiga urinária até o umbigo. No adulto, essa mesma estrutura passa a ser conhecida como o ligamento umbilical mediano. E um detalhe clínico, se ele não fechar completamente, pode acabar gerando fístulas bem problemáticas. Seção 5. Placenta e transporte. A interface feto-materna. Chegando agora na junção materno-fetal, vemos que a placenta tem uma origem dupla fantástica. A parte da mãe vem do endométrio modificado, especificamente a decídua basal. E a parte do feto se origina daquele saco coriônico que a gente acabou de mencionar, o córyon viloso. É a fusão e essa troca superíntima entre essas duas partes que permitem que aquele milagre fisiológico do transporte placentário aconteça. Mas afinal, como essas trocas acontecem na prática? Bom, a membrana placentária é incrivelmente fina. Ela separa o sangue materno, que banha o espaço interviloso, do sangue fetal, que fica lá dentro dos capilares das vilosidades coriônicas. A água, oxigênio e nutrientes vitais atravessam rumo ao feto, enquanto o dióxido de carbono e os resíduos metabólicos fazem o caminho reverso. E o mais fascinante é que tudo isso rola sem que os dois sangues se misturem diretamente, tudo graças a essa barreira altamente seletiva. E aqui é onde o rigor acadêmico fala mais alto. Precisamos saber exatamente os mecanismos dessa travessia. Existem 3 principais na literatura. O primeiro inclui processos fisiológicos, como a difusão simples ou facilitada e a pinocitose, que resolvem a passagem de água, glicose e aminoácidos. O segundo método já é mais surpreendente, pois envolve células passando ativamente por força própria, como os leucócitos da mãe, e, no cenário de alerta, bactérias como o Treponema pallidum, causador da sífilis. E o terceiro método são patógenos, tipo o Toxoplasma gondii, que atravessam destruindo a barreira, eles criam lesões na membrana placentária e abrem caminho com extrema agressividade para infectar o feto. Seção 6. Gestações múltiplas. Implicações clínicas. Quando a gente analisa gestações gemelares, precisamos ser cirúrgicos na distinção anatômica. Em gêmeos dizigóticos, a regra é clara. Teremos 2 placentas e 2 ânions. O grande lance está nos gêmeos monozigóticos. Aí, o que manda na configuração das membranas é o exato momento em que a divisão celular embrionária acontece. Se dividir muito cedo, cada um fica com sua própria placenta. Mas se for uma divisão intermediária, os fetos acabam compartilhando o mesmo córyon, mas em ânions separados, que é o cenário monocoriônico e diamniótico. Entender como essas membranas se formam é, literalmente, a chave diagnóstica para prever complicações severas, como a síndrome de transfusão feto-fetal. E para amarrar tudo isso, eu deixo uma provocação final. Juntando as peças desse quebra-cabeça e lembrando daquele primeiro gráfico de risco lá do início, como o impacto de um patógeno que destrói a barreira placentária seria diferente se a infecção ocorresse na 8ª semana, no auge da organogênese, comparado a uma infecção na 36ª semana, quando o foco do feto é quase todo no ganho de peso. Pensar nas consequências do timing exato dessas falhas é, sem dúvida, o melhor caminho para dominar a verdadeira essência da embriologia clínica. Pensem sobre isso e um excelente estudo a todos. Até a nossa próxima análise.